ponto de suporte. Aí nós vamos sim ter equilíbrio. E o texto de 1 Tessalonicenses que nós vamos ler hoje, nós vamos olhar ali um pedacinho do capítulo 5, se você quiser indo para lá, eu acho que vai retratar muito algumas atitudes que nos conduzem para ter uma vida centrada, com base alicerçada no Senhor Jesus, a maneira de sermos equilibrados nele e demonstrá-lo para os outros. Mas antes de ler o trecho em si, os versículos do capítulo 5 ali, pessoal, eu acho que é legal a gente dar uma pequena contextualizada sobre a epístola para a gente conseguir extrair o máximo possível do que o texto tem para nos ensinar. Então, como muitos de vocês sabem, o autor da epístola de 1 Tessalonicenses é o apóstolo Paulo, e é uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento. Né? Então, de todas as cartas que foram escritas no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses é uma das mais antigas, ali, uma das primeiras. Mais ou menos 50 depois de Cristo. Destinada, então, à igreja que havia em Tessalônica, que era uma cidade grande, próspera e localizada ali no norte do Golfo Termaico, na região da Macedônia, que a gente conhece hoje ali. É uma cidade que existe até hoje, inclusive. Vale a pena a curiosidade, se você quiser dar uma pesquisada. Uma região vital para o comércio do mundo conhecido na época. E o fato de ser uma grande metrópole que envolvia muitos negócios, o transporte de muitas coisas, consequentemente, a gente teve várias culturas atraídas para aquela região, a judaica também, uma cultura que se estabeleceu de maneira muito forte ali, a ponto de eles até instituírem uma sinagoga naquela cidade. Então, os judeus eles estavam bem presentes na cultura de Tessalônica. A colônia judaica nessa cidade era tão forte e tão influente que eles conseguiam, de certa forma, mobilizar as autoridades presentes da época a favor dos seus interesses. E, inclusive, no que diz respeito a perseguir um pouco essa igreja que estava surgindo ali. Então, Paulo foi lá, pregou o evangelho, começou uma galera a se converter ali, surgir cristãos em Tessalônica. Os judeus mais raiz ali, que eram presentes naquela cultura, naquela sociedade, que ficaram incomodados com toda aquela questão da sinagoga ali, começaram então a instaurar uma certa perseguição velada e prática àquela galera de Tessalônica. Paulo ele vai escrever então com o intuito de encorajar os cristãos que viviam ali, porque inclusive ele recém havia precisado fugir dali para Bereia. E naturalmente ele não queria deixar a galera dali desacorçoada, né? Tipo, preguei o evangelho para os caras, tive que sair fugido, porque senão ia dar ruim, e aí agora eu vou parar de dar suporte. Não. Ele era muito interessado com a vida dos cristãos que ali estavam, então ele escreve uma epístola no sentido de não deixar os caras desabastecidos, né? Paulo na carta vai falar, então, sobre vários temas, mas de forma mais enfática sobre alegria, sobre doutrina, né? Sobre o ensino do Senhor Jesus e da palavra de Deus acerca de determinados pontos específicos e também sobre a segunda vinda iminente do Senhor Jesus. Se a gente precisasse resumir a primeira epístola de Tessalonicenses em um pequeno parágrafo, eu creio que nós poderíamos dizer que o seu propósito seria esse: mostrar que a conduta cristã em meio às provações precisa ser coerente, pura, esperançosa, alegre e fundamentada na verdade do Evangelho, motivada pela iminente volta de Jesus. Então, pegar a 1 Tessalonicenses, olhar os capítulos, você vai encontrar basicamente Paulo tratando esses assuntos de maneira um pouco mais profunda. E aí a gente vai começar a chegar no trecho que nós vamos observar hoje, né? A gente nota nas instruções de Paulo, logo no versículo 14 e 15 do capítulo 5, sintomas, né, características do que seria uma vida um pouco desequilibrada na fé em Cristo, né? Ele vai deixar isso claro nesse início de conclusão dele na carta. Versículo 14 ele vai dizer: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, ele dá uma exortação já mostrando, essas coisas vocês têm que tomar cuidado para que não sejam características de vocês, para que não sejam predominantes ali no meio de vocês, para que vocês não se desviem de cumprir o propósito que Jesus tem para vocês como igreja nesse lugar.
E aí, com base na sequência desses versos, então, do 16 até o 22, nós vamos conversar sobre 4 atitudes que sustentam uma vida equilibrada que demonstra Deus. Então, dos versos 16 ao 22, a gente vai ver o que Paulo incentiva eles a fazer para que aquelas características anteriores dos versos 14 e 15 não predominem no seu convívio, no seu meio como igreja. Então, convido vocês aí a ler comigo 1 Tessalonicenses, dos versos 16 até o 22. Só vou tomar uma água antes aqui. Verso 16, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vai dizer o seguinte: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a Tua palavra sempre nos desafia a viver uma vida que demonstra características de depender de Ti, de estar contigo e de crer que é o Senhor quem nos transforma, que trabalha nos nossos corações de maneira que a gente consiga Te agradar, Senhor. Cuida para que nessa noite possamos nos debruçar sobre esse trecho e entender os desafios que o Senhor tem para nós, de maneira a conseguirmos viver um cristianismo equilibrado, Senhor, centrado em Ti e que Te demonstre para as pessoas. Da mesma forma que possamos entender o que o Senhor tem a trabalhar nos nossos corações e escolher mudança que vem de Ti e é conduzida por Ti, Senhor. Abençoe esse momento e que possamos sair daqui desafiados a fazer Tua vontade, Pai. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, uma das coisas que eu acho fantásticas nesse trecho é que ele é super direto, né? Paulo não faz muito rodeio para encaminhar essa conclusão e dá as dicas do que seriam as atitudes finais essenciais ali que ele coloca para essa galera no que diz respeito a viver um cristianismo equilibrado e centrado em Jesus. Então, quando a gente olha para a primeira atitude incentivada no verso 16, a gente vê que o apóstolo incentiva aqueles cristãos ali a alegrar-se sempre. E aí nós temos que lembrar um pouco do contexto, do pano de fundo, né? De que existia uma certa perseguição, uma certa resistência àquela igreja ali inserida naquela comunidade. E Paulo vai dar essa instrução aos Tessalonicenses de maneira que, se a gente lê sem pensar, parece que ele está instruindo algo descabido, né? Mas como é que eu vou me alegrar sempre se a situação aqui está difícil, né? Onde é que eu vou encontrar alegria mesmo sendo perseguido, ou estando na dificuldade, ou não tendo uma situação que favoreça eu estar alegre ou feliz, né? Só que se a gente olhar sobre essa instrução que Paulo dá para a igreja de Tessalônica, na perspectiva de filhos de Deus, de conhecedores de quem é Cristo e da mensagem do Evangelho, graças a essa perspectiva, a gente entende que é possível essa alegria que Paulo incentiva eles a viver. Porque eles não estavam mais vivendo a vida numa perspectiva de vida alheia a Jesus Cristo e à obra do Senhor nas suas vidas. Eles estavam vivendo uma vida que era diretamente influenciada pela obra do Senhor na cruz e pelo ministério salvífico de Jesus em relação ao que eles eram. Aí sim é possível encontrar alegria. Porque eles sabiam que, independente de perseguição, que independente de dificuldade, que independente de não estar nas condições ideais para estar vivendo a vida que eles tinham, a esperança deles estava centrada na iminente volta de Jesus, que é um dos assuntos que ele trata na carta. Aí é possível se alegrar. Porque a gente não mira no circunstancial de agora, mas a gente mira na esperança que nós temos em Cristo lá na frente. Aí nós podemos sim encontrar esperança para prosseguir. Encontrar não aquela alegria simples, festiva, mas uma alegria contente, que se deleita em Cristo mesmo sabendo que as condições não são as mais favoráveis. Assim como os cristãos de Tessalônica, a gente vive uma perspectiva muito parecida nos dias de hoje. Que se a gente deixar de olhar para Cristo, dificilmente nós vamos encontrar motivos para nos alegrar de forma fácil assim.
A partir do momento que a gente olha para a nossa vida e se desconecta de Jesus, ou deixa de colocar Ele no centro de todas as coisas, deixa de ter Ele como nosso ponto de equilíbrio, nós encontramos muito motivo para murmúrio e reclame. Então eu creio que mesmo num versículo curto como esse, onde Paulo vai dizer para eles, alegrem-se sempre, nós temos uma mensagem muito profunda de que é possível em Cristo alegrar-se sempre, independente do que nós temos aí fora. Uma vida equilibrada diante de Deus e dos homens, ela vai ser fundamentada nessa alegria verdadeira que vem de Cristo, e não em simples surtos de felicidade. A gente não vai viver oscilando o tempo todo com, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, eu preciso de mais, eu quero mais, eu não estou tendo nada agora, eu preciso ir adiante porque eu não estou feliz, eu não estou alegre, etc, etc. Não. Em Cristo nós não somos dependentes de surtos sentimentais. Em Cristo a gente encontra alegria para seguir em frente, mesmo quando todo mundo sente dor. Alegria para ter esperança, mesmo quando todo mundo não vê mais esperança. Cristo nos permite ter essa perspectiva. Só em Cristo isso é possível, gente. A gente não vai encontrar alegria assim na nossa capacidade humana, ou nos nossos talentos, ou nas nossas posses, ou nos nossos confortos. Essa alegria, ela vem e depende somente do Senhor Jesus e da esperança que nós temos nele. E pela graça de Deus ela é constante. Porque nós servimos um Senhor que é a verdade. Nós servimos um Senhor no qual nós podemos plenamente confiar. E se Ele disse que a volta dele é iminente, podemos descansar e nos alegrar nisso. Amém? O trecho continua. E o verso 17, então, vai tratar do que eu creio que seja a segunda atitude para que possamos viver um cristianismo equilibrado. Orar continuamente. Indo adiante, Paulo vai instruir os tessalonicenses, então, a estarem orando continuamente, dando a ideia aqui de constância, ou seja, de hábito, né? Lembrando de que a realidade daqueles que viviam em Tessalônica também é bem parecida com a nossa, no sentido do que nós vivemos hoje, do agito, né? De que temos demandas, temos dinâmicas, a sociedade aí fora, ela corre muito mais rápido que o nosso pensamento às vezes, e os nossos irmãos ali, numa realidade histórico-cultural diferente, eles também experimentavam de toda essa oscilação. E às vezes a nossa tendência natural é colocar Jesus e o nosso tempo com Ele, o nosso tempo de nos prostrarmos diante dEle lá no fim da fila, né? Para daí, então a gente, na hora do socorro, do aperto, a gente faz aquela oração desesperada, né? Senhor, estou aqui, vem em socorro, vem em favor de mim, porque eu não sei mais o que fazer, já tentei todas as minhas opções. Aí, se Jesus quisesse falar sempre em tom audível, ele poderia olhar para nós e dizer, mas eu tinha que ter sido a primeira opção, né? Tinha que ter vindo me procurar antes dessa bronca toda estar desenvolvida. E mesmo assim, nessa ordenança de Paulo, a gente tem o desafio de nos dominarmos, ou seja, de mantermos o equilíbrio no que diz respeito ao relacionamento com Deus e dependência dele através de oração. Isso é um hábito, pessoal, que como cristãos a gente tem que aprender e investir em construir, né? Nós não vamos estar tendo uma vida constante de oração íntima com Deus se a gente não considerar algo isso importante e fundamental nas nossas vidas, né? Senão, vai ser mais uma coisa na nossa listinha de dar os checks, né? E aí eu acho legal esse pano de fundo olímpico, né? Porque quando a gente olha para coisas como esporte e tudo mais, a gente vê como a disciplina, como o investir tempo, o investir esforço é algo recompensado, né? Eu estava vendo a luta do judoca brasileiro hoje de manhã que ganhou a prata, e por curiosidade, umas 2 semanas atrás, eu vi um vídeo que mostrou o treinamento que ele estava fazendo, se preparando para as Olimpíadas, né? Eu fiquei apavorado com o treinamento dele. Era uma rotina de 8 horas de treino bruto, de muita força, intensidade máxima. Um negócio que eu olhei assim e disse, eu não sabia que um ser humano podia fazer tanta força para treinar judô. Meu Jesus amado. E aí hoje, quando eu estava assistindo a luta dele, eu entendi aquela performance. Eu vi de onde vinha o gás. Eu disse, cara, ele não solta o cara e ele tenta derrubar o cara o tempo inteiro. Mas ele treinou para isso. Ele teve disciplina para isso.
Ele sabia que ele ia precisar dessa força, dessa explosão, que ele ia precisar dessa movimentação, que ele ia precisar desse controle mental para quando o fôlego estivesse acabando, para ir lá e não desistir, não parar e tal, tal, tal. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, uma medalha. Nós, como cristãos, muitas vezes nos desvencilhamos dos objetivos que a gente pode estabelecer na nossa vida com Deus. Pô, eu quero uma vida íntima com Deus. Eu quero um relacionamento íntimo com Deus. Eu quero experimentar comunhão com Deus da mais profunda possível. Então eu tenho que buscar de forma a investir tempo, disciplina e compromisso diante disso para que possa ser uma realidade diante de mim, diante do que eu experimento com Jesus. Eu tenho que separar um tempo para orar, que seja em silêncio, em que eu possa abrir meu coração diante de Deus. Eu tenho que buscar tempo para ouvir Deus, porque amizade não é um negócio unilateral. Chega para tua esposa e fica uma semana só tu falando para ver o que acontece. Não vai dar bom, né? Tudo bem, é mais fácil ela falar a semana inteira, né, Lucas? Tá certo. Mas também não vai dar bom. Chega um momento que a gente fala, para, eu quero falar um pouco, chega, me dá espaço. E aí a gente acha que a nossa relação com Jesus não é assim. A gente acha que o nosso tempo com Deus, que a nossa vida com Deus é unilateral. Senta aí, Deus, que tu vai ouvir as minhas demandas agora, tá? E aí quando eu terminar, beleza, tu pode ir embora. Enquanto eu não terminar, fica aqui me ouvindo. Gente, eu não queria ser amigo de alguém assim, né? Nós temos que ter um pouco de critério, de entender que esse relacionar-se com Deus através de oração, ele tem que ter um prostrar-se, ele tem que ter um reconhecer-se de quem nós somos, de quem Deus é. E ele tem que, sim, ser algo para nós prioritário, importante. Aí fica a pergunta, o quanto nós temos nos dedicado a uma vida de oração? O quanto a gente tem considerado isso importante nas nossas vidas? A gente lembra de orar só quando surgem situações difíceis? Ou só depois que o problema, ou que o erro, ou que a derrocada já foi estabelecida? É muito mais do que isso, gente. Que nós possamos nos incentivar a relacionar-se com Deus além do raso. E Paulo vai continuar, então, através do trecho, para o que eu acredito ser a terceira atitude, que condiz com uma vida equilibrada no Senhor. Dar graças sempre. Verso 18, a gente nota as instruções de Paulo para um viver equilibrado no texto, no sentido de que ele nos incentiva a dar graças sempre, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo. Assim como nós, da mesma forma, por estarmos em Cristo, já temos todos os motivos necessários para nos alegrarmos. Em Jesus nós também temos todos os motivos necessários para ser gratos e assim demonstrarmos graça. Nós temos que lembrar constantemente de que nós não temos mérito nenhum no que diz respeito ao sermos salvos e a parte que nós temos do reino de Deus nas nossas vidas. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos bons, não é por causa das nossas capacidades, dos nossos talentos, etc. É exclusivamente por causa da obra de Cristo em quem nós somos. E nós nunca vamos ter como retribuir esse ato, esse sacrifício de Jesus a favor de nós. De forma alguma isso vai caber a nós ou nós vamos conseguir fazer. Mas, sabendo dessas coisas, então, nós devemos ser gratos e coerentes no que diz respeito à obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Sabemos que temos algo que não merecemos. Sabemos que fomos livrados do que merecíamos. Sabemos que isso é presente de Deus para nós. Então, gratidão é a consequência necessária. Dar graças, independente de circunstâncias, é reconhecer essas coisas nas nossas vidas. Um cristão, então, que vive sem demonstrar gratidão pela salvação que tem em Cristo, certamente em algum ponto de sua vida com Jesus, tem vivido de forma desequilibrada. Desequilibrada no sentido de que, sendo sua vida salva dessa maneira e devendo expor gratidão por essa salvação, de forma contraditória, não demonstra isso e escolhe, inclusive, não compartilhar da graça de Deus através do que é. Aí a gente vê, isso aqui não está bem ajustado, né? Jesus não me salvou de forma imerecida, né?
Jesus não me livrou de um destino que era meu fim? Sim. E eu estou preocupado em demonstrar isso através da minha vida, em demonstrar isso para os outros? Não. A gente, na prova real das coisas, vê que existe um certo desequilíbrio aí. O quanto nós temos nos preocupado em dar graças com nossas vidas. Em buscar dar uma perspectiva diferente nos ambientes em que nós estamos inseridos. Todo mundo reclama, todo mundo chora, todo mundo só fala mal de tudo que acontece. Todo mundo não se preocupa em honrar o trabalho, em ser justo, em ser honesto, em demonstrar características do que Deus quer para a vida da humanidade através do que faz. E aí, por estar com todo mundo, eu faço o que todo mundo faz. Eu não ajo com gratidão na prática ao Senhor através das situações que eu posso viver e que Ele permite que eu viva. Eu simplesmente faço o que todo mundo faz. Isso é, na prática, gente, ingratidão. Não estou dizendo que a gente não pode sentir dor, que a pegada não pode ser forte, que às vezes a gente não pode chorar diante de Deus, nada disso. Mas a nossa tônica sempre tem que ser dar graças ao Senhor diante das coisas que Ele permite que nós passemos em nossa vida, certo? Nós devemos refletir na questão de nós principalmente devemos refletir na questão do quanto temos demonstrado Cristo nessas adversidades. Porque muitas vezes é aí que surge o testemunho silencioso. O Luiz tem várias situações em que ele poderia estar reclamando, em que ele poderia estar triste, desanimado, mas por que o Luiz não está assim? Aonde que ele encontra esperança? Aonde que ele encontra alegria? Por que ele é grato ao que ele tem? Mesmo não sendo o padrão que todo mundo quer ter. Aí chega mais perto do Luiz, olha para a vida dele e o Luiz vai chegar ao ponto que ele vai dizer, não, eu conheço Jesus. Se eu estou vivendo isso é porque Jesus está permitindo. E se Jesus tem isso para mim, é o melhor que eu tenho para viver hoje. E aí a pessoa vai ficar, mas quem que é esse Jesus? Quem que é o Jesus que permite essa gratidão mesmo nessa vida em que todo mundo estaria sofrendo, reclamando, murmurando e etc, etc, etc. E isso hoje em dia é uma postura chocante, tá, pessoal? Se tu chegar para uma pessoa, qualquer pessoa, e fizer a perguntinha mágica, e aí, como é que tá? O censo do IBGE vai dizer que 75% vai começar com uma série de problemas na conversa contigo. E aí depois, todas as outras coisas, talvez, elas vão passar muito baixo perto dos problemas que as pessoas vão colocar. E nós, como cristãos, não. Nós podemos ter outro prisma, outra perspectiva, esperança, alegria, que não depende de nós. Que é centrada simples e totalmente em Jesus Cristo. E por fim, pessoal, a última atitude que o trecho demonstra, presente nos versos de 19 e 22 ali, a gente vai observar Paulo falando que para um viver equilibrado em Cristo, que demonstra Jesus através da prática, é preciso ter discernimento. E aqui eu vejo que Paulo encerra o trecho com um aspecto que é fundamental de uma vida cristã equilibrada. Discernir diante de todos os aspectos da nossa vida. Primeiro, ali no verso 19, ele vai instruir claramente para que os nossos irmãos lá de Tessalônica, e consequentemente nós, não apaguem o Espírito Santo com suas atitudes, né? Ou seja, para que mantenham o controle e ajam conforme a instrução que Deus oferece através da sua palavra, do seu exemplo prático através de Jesus, para que o Espírito Santo, então, possa ser constantemente alegrado, constantemente incentivado na vida deles, assim, por consequência, na nossa. De maneira a estar conectado com Deus no nosso dia a dia. Indo adiante, ele vai seguir a instrução, dizendo que as profecias não deveriam ser tratadas por eles com desprezo. Se está na palavra de Deus que vai acontecer, se a palavra de Deus revela para nós como certo, nós não podemos viver diante dessa verdade como se não fosse dar nada. E a profecia comum que eles tinham a nós, principalmente tratado nessa epístola de 1 Tessalonicenses,
É sobre a volta do Senhor Jesus. A gente sabe disso. A palavra de Deus fala disso de forma bem clara. Então a gente não pode viver de maneira a desprezar que a volta do Senhor Jesus é iminente. Pode ser na hora do cafezinho ali atrás agora. E tomara que seja, graças a Deus. Pode ser amanhã de manhã, pode ser terça, quarta. E a gente deve viver esperançoso e coerente com essa volta. De maneira a alinhar a nossa vida, a demonstrar Jesus, a querer obedecer Ele, a querer glorificar Ele, a querer ensinar quem é esse Jesus para os outros. Para que a profecia não esteja também aí sendo negligenciada. A gente deve buscar uma vida que se encontra pronta e preparada para esse momento a qualquer instante. E a gente tem que ser criterioso nisso. A gente tem que olhar para dentro e pensar, estou sendo coerente. Estou agindo conforme a palavra de Deus. Minha vida tem apontado para essa centralidade no Senhor Jesus, para esperar esse momento de forma a almejar Ele. Sim. Não. Isso deve ser avaliado constantemente diante de Deus acerca do nosso coração. E junto com isso, Paulo deixa um desafio, então, nessa parte final dos versos ali. O desafio de a gente colocar à prova todas as coisas, para que possamos ficar com o que é bom. E esse pôr à prova é criteriosamente avaliar à luz daquilo que nós temos como autoridade máxima na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Sua palavra e o Seu Espírito, a ponto de entendermos se aquilo realmente vale a pena. Se aquilo realmente tem contribuído para que a nossa vida se aproxime de Deus e demonstre mais a Deus. Ou se aquilo simplesmente tem sido um investimento vazio de tempo, recurso e etc, etc. E aí a gente tem que parar e pensar muitas vezes. Porque tem coisas que parecem ser muito boas, que na prática acabam desequilibrando o nosso relacionamento com Deus. Eu lembro de um momento, lá no início, quando a gente era recém-casado, né? Aquele momento que o cara acha que sabe tudo. Tinha terminado lua de mel, aí eu, bem espertão, tinha topado ser preletor de um acampamento logo depois da lua de mel, né? Aí já tinha engatado a volta para trabalhar na aliança, sem férias nem nada, tal. E minha agenda daquele ano estava exatamente igual à minha agenda de solteiro, né? Todas as noites ocupadas, todas as coisas para fazer em todos os dias, e etc, etc. Porque tudo era importante. Porque tudo era fundamental. E aí eu lembro que depois de umas 2 semanas dessas 24 horas de agenda aí e tal, eu cheguei em casa e eu achei estranho ver a Michi triste. Eu olhei para ela cabisbaixa assim e tal. Eu pensei, vou pedir o que ela tem, né? Não tá bem? Não é normal, ela tá casada comigo. Por que ela tá triste? Aí eu lembro que pensei, vou esperar um momento propício, né? Ela chegou do trabalho e tal, tomou café, se ajeitou, aquela história toda. E eu olhei pra ela e falei assim, amor, por que tu tá triste? Ela disse assim, porque eu casei pra estar com o meu marido. Por isso que eu tô triste. E aí eu pensei, é verdade, né? Aí comecei a botar na balança, será que vale tudo a pena? E aí tive que ter coragem também. Amor, onde é que eu tô vacilando e tal? E aí ela, nossa, né? Já tava preparada, né? Eu acho que enquanto eu não pensei, ela pensou demais, né? Ela sabia tudo exatamente o que tinha sido posto à prova e não valia a pena. E tudo certo. Que bom que ela estava lá prontinha para me ajudar. E eu lembro que foi uma conversa que ensinou muito ao meu coração. Que várias coisas que eu achei que eram essenciais, fundamentais, naquele momento de vida ali, elas não estavam cooperando por um bom relacionamento com Deus, meu e da minha esposa. Tive que dar uns 2 passos atrás e ver que não valia a pena. E muitas vezes a gente não para fazer isso na nossa vida. A gente acha que tudo é essencial, que tudo é fundamental, que tudo é bom, que tudo vale a pena. E aí quando vê, um simples passinho que parecia vou aguentar e vai dar tudo certo, termina numa
curva lá longe de Deus, onde a gente viu que botou muito tempo fora. Conhecer a palavra e andar próximo de irmãos que partilhem da mesma fé que nós é instrumento fundamental para que a gente possa ter discernimento e pôr essas coisas à prova de maneira adequada. Junto com isso, a gente tem que ter coragem de abrir o peito e dar a cara a tapa, com certeza, né? Olhar para a Bíblia e entender, pô Deus, o que tu quer trabalhar no meu coração com esse texto que está me incomodando? Conversar com aquela pessoa que a gente tem intimidade, que a gente tem relacionamento com Jesus e pedir, cara, onde é que tu acha que eu estou pisando na bola para essa área da minha vida que não está legal? Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. E aí o teu irmão vai vir com a palavra de Deus e vai te dar uma força. E aí tu tem que entender que ele está te amando, que ele está te ajudando a entender o que não vale a pena. E constantemente, para viver uma vida cristã equilibrada, a gente vai ter que visitar e revisitar esses momentos para nos mantermos num trilho que agrada a Deus, num trilho que se sustenta em direção a Ele. Só para a gente não perder o fio da meada, então, pessoal, hoje a gente falou sobre vivermos uma vida equilibrada, equilibrada no sentido de manter um padrão, um controle que venha agradar a Deus com o nosso viver, com a prática do nosso viver. E para que esse equilíbrio seja possível, a gente viu que quatro atitudes cooperam ou são necessárias para vivermos dessa forma, né? Primeiro, alegrar-se sempre em Deus, né? No sentido não de alegria, festa, oba-oba, mas de contentamento, de estar alegre com o Senhor, com o que o Senhor permite que nós tenhamos vivido. Ter o hábito de orar, desenvolver uma vida de oração com Deus, de forma profunda, a contemplar quem Deus é, com o que nós somos, a ouvir o que Deus tem para nos dizer, a colocar as nossas vidas diante de Deus, de maneira a Ele fazer o que Ele quiser com nós, a ponto de nos entregarmos esses momentos para o Senhor mesmo. Devemos dar graça sempre, independente de circunstância, de situação. Nós temos esperança para dar graça, independente de quais sejam as coisas. Jesus vai voltar e nós vamos ter eternidade com Ele. É motivo de gratidão. E por fim, nós devemos ter discernimento. Discernimento da palavra de Deus e do como ela deve direcionar a nossa vida para que essas coisas aconteçam. Tendo essas 4 atitudes, é possível a gente sim manter uma vida cristã equilibrada em relação à nossa conduta, em relação a agradar a Deus com o que nós somos. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, então? Primeiro, é que a gente não pode nos acomodar diante de sintomas que demonstram um cristianismo desequilibrado nas nossas vidas. Sempre é tempo de lutarmos e nos ajustarmos ao padrão bíblico. Várias vezes Deus vai permitir uma coisa ou outra para mostrar que tem coisa ali que precisa ser trabalhada, que precisa ser transformada. Para mim, hoje tem sido o Gabi, né? O Gabi me mostrou que eu estou um pouco desequilibrado. Eu volta e meia, ele me encosta os fios ali, eu dou uma enervada que eu não preciso, eu tenho que aprender a ser mais amoroso, mais paciente e tudo mais. Com certeza Deus tem desafios para ti também. O texto é bem prático no ponto de dizer que a gente deve fundamentar a nossa alegria no Senhor. Por mais que tenham várias outras coisas que nos deem surtos de alegria, a nossa alegria deve depender, estar sustentada no Senhor Jesus Cristo. O texto também nos instiga a construirmos o hábito de orar, de ter uma vida de oração. O texto nos lembra de que devemos sempre dar graças ao que Deus nos permite vivenciar, mesmo que muitas vezes a gente não entenda. Nós devemos lembrar que a vontade de Deus é o melhor para nós. O texto também nos fala de que não podemos esquecer que é nosso papel não entristecer ou apagar o Espírito Santo que habita em nós. Se a gente estiver fazendo coisas que não venham a contribuir com o agir do Espírito nas nossas vidas, a gente precisa reajustar e mudar. Devemos encarar as profecias e as Escrituras com seriedade, de maneira que as nossas atitudes demonstrem isso, que as nossas decisões demonstrem isso, para ser coerentes, então, nesse cristianismo que nós vivemos. É nosso papel avaliar e sondar todas as coisas que são parte da nossa vida. Não adianta chegar para o teu facilitador depois e dizer, eu achei que isso aqui fazia bem para mim e agora estou em pecado. E tu não me falou nada.
né? Às vezes a gente tenta terceirizar os nossos problemas. Mas a gente tem que lembrar que Deus nos chama, e o texto deixa bem claro, que a gente deve pôr as coisas à prova e sondar o que é bom. E entender o que deve ser retido e o que a gente deve tirar das nossas vidas. Claro, que os nossos amigos cristãos, irmãos maduros, eles estão aí para nos ajudar e com certeza, se eles enxergar alguma coisa, eles vão dar um toque. Devemos nos afastar do mal, né? Se a gente sabe que não coopera para viver um cristianismo legal, se a gente sabe que não coopera para agradar a Deus com a nossa vida, se a gente sabe que não traz maturidade cristã diante daquilo que a gente acende o alerta e fala, opa, não é isso que eu vou querer para mim. Para que tudo isso seja possível, é necessário que a gente seja submisso a Deus em nossas vidas. Como é que a gente faz isso? Nos submetendo à palavra, nos submetendo à liderança que Deus institui, de maneira cristã nas nossas vidas, as autoridades, etc., a ponto de que a gente permita que o Espírito Santo, a palavra de Deus, os cristãos maduros que são parte do nosso círculo, da nossa vida, sejam ferramentas nas mãos do Senhor para trabalhar o nosso coração. Uma aplicação prática que eu queria deixar para nós, vocês sabem que eu sempre gosto de deixar um desafio que a gente consegue treinar um pouquinho, é que com base nesse trecho, nessas características que a gente viu de uma vida cristã equilibrada, a gente possa reservar um tempo essa semana para avaliar nossa vida e entender algo que precisa mudar ou melhorar. Eu não tenho tido uma vida legal de oração, eu não tenho sido grato a Deus, eu tenho andado esquecido de me alegrar no Senhor, eu não tenho tido discernimento nas minhas atitudes. Eu não sei qual dessas atitudes tem me falhado. Já começa orando um pouco mais, então, vendo o que Deus tem para te falar sobre essas coisas. Identificando isso, busca um cristão maduro para conversar sobre esse assunto, busca o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto em específico e se coloque diante de Deus em oração. Peça que Ele age e transforme o teu coração da maneira que Ele quiser em relação a essas coisas. Certo, pessoal? Que Deus possa nos abençoar nesse desafio e que a gente busque uma vida equilibrada em Jesus para a honra e glória dele. Vamos orar. Deus amado, somos muito gratos, Pai, porque a Tua palavra muitas vezes nos desafia a parar, pensar e avaliar algumas coisas ou como algumas coisas têm acontecido na nossa vida. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações em relação àquilo que tem acontecido dentro de nós de maneira desordenada ou desequilibrada, de forma a não te agradar, Senhor. Cuida para que possamos ajustar essas coisas em Ti, viver inspirados e direcionados pela Tua palavra, de maneira a agradar o Teu Espírito e a ter comunhão que instigue maturidade cristã no nosso meio, Senhor, a ponto de tratar essas coisas, Pai. Que a gente considere prioridade nas nossas vidas, ter um relacionamento profundo contigo, demonstrar gratidão através daquilo que nós somos em relação à Tua obra nas nossas vidas, de maneira a estar incentivando incentivando as pessoas ao nosso redor a viver contigo, Pai. Que nessa semana possamos investir tempo, Pai, para entender o que o Senhor tem a tratar nessa área da nossa vida e que possamos te obedecer com aquilo que somos em relação ao que o Senhor quiser tratar nas nossas vidas, Pai. Cuida de cada um dos nossos queridos irmãos. Cuida, Senhor, desse tempo de comunhão que a gente vai ter agora no final da celebração e da volta do pessoal para casa também, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. No Teu nome, Jesus. Amém.